Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, esta vez tratando tratando a sétima visão de Zacarias, em capítulo 5, versículos 5 a 11. Né? Esta visão é chamada a mulher e o cesto, ou o efa ou o cesto, né? E estou dando o seguinte título para este sermão: O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com Ele. Foi D.L. Moody que falou isso, né? E você vai entender ao longo da pregação porque eu escolhi esta palavra do Moody. Mas antes de entrar no nosso texto, eu quero ler um trecho de um livro. Na realidade, eu vou estar lendo 3 trechos desse livro durante este sermão. Esse livro é chamado Avivamento na África do Sul e foi, na realidade, uma compilação verbal, aliás, de um relato verbal do reverendo e missionário Erlo Stigen, que é um irmão de África do Sul mesmo. E ele escreve o seguinte: queridos amigos, aliás, desejo contar-lhes, para a glória de Deus, o que aconteceu quando eu perdi a minha vida. Quando eu disse, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Estou absolutamente convencido de que é desnecessário orar por avivamento. Avivamento é o transbordar natural de uma vida de acordo com as Escrituras. Se nós cremos como a Bíblia diz, não precisamos orar, ó Deus, vem e opera. Isto acontecerá automaticamente. Os rios fluirão se orarmos, Senhor, que eu creia como a Bíblia diz. Então o avivamento irromperá, aliás. Deus continuou a operar em minha vida. Há tantas coisas que ocorreram nesse período, mas não posso relatá-las todas. Mas eu vou mencionar de um crente que foi a outro e pediu-lhe perdão. Falei mal a seu respeito, perdoa-me. Mencionei seu nome a terceiros e não deveria ter feito isso, pois se você fez alguma coisa errada, eu deveria ter vindo ter com você e não ter falado mal de você. Essas atitudes foram consequência de se terem apercebido do ensinamento da Bíblia que, se alguém pecar, devemos ir a ele. Desta maneira, silenciosa e profundamente, Deus trabalhou com o povo. Certo dia, quando nos ajuntamos para orar, de repente Deus fendeu os céus e desceu. E eu preciso esclarecer uma coisa. Este pastor missionário era missionário pastor entre a tribo dos Zulus, na África do Sul, que é, se não me engano, a etnia predominante daquela região, né? E ele era branco, e isso foi na época do apartheid. Então ele realmente estava quebrando muitos paradigmas por ser missionário para aquele povo, né? E foi difícil, não foi fácil ganhar a confiança de um povo realmente oprimido muitas vezes pelos sul-africanos brancos, né?
Mas, continuando, Deus fendeu os céus e desceu. Nós não havíamos pedido ou orado por aquilo, nem tampouco sabíamos o que esperar, mas repetidamente veio um som como de um vento poderoso. Não sei explicar-lhes bem, só posso fazer uma pálida comparação. É como alguém ir à estação ferroviária e abrir a válvula de um tanque de ar pressurizado. Mas ainda não é bem assim. Era como se aquele vento soprasse e soprasse através de nós. O Espírito de Deus desceu e ninguém precisou dizer ao outro que Deus estava no nosso meio. Havia plena consciência da presença de Deus entre nós. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio sem dizermos uma palavra. Só pude colocar minha mão direita sobre a cabeça, encurvar-me e adorar o Deus do céu. E daqui a pouco eu vou continuar lendo neste trecho do livro, porque para mostrar os resultados desse mover do Espírito de Deus. Mas, por isso, o tema desta pregação é o mundo ainda não viu, né? Talvez, mas eu tentarei ser essa pessoa. Não esqueça do título desta pregação. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com Ele, né? Então, o tema, portanto, é o mundo ainda não viu, talvez, mas eu tentarei ser essa pessoa. Bom, como nós sempre fazemos, sempre faço questão de colocar todo mundo na fita desse livro, né? A gente pode dividir o livro de Zacarias em 3 partes. A primeira parte trata as 8 visões noturnas e simbólicas do que o profeta Zacarias teve, capítulos 1 a 6, e estamos realmente chegando ao final deste trecho do livro, esta parte do livro. A semana que vem eu vou pregar a respeito da 8ª visão, né? Mas hoje estamos tratando a 7ª visão, a mulher, e o 6º, em capítulo 5, versículos 5 a 11, né? Segunda parte do livro, depois da semana que vem, vamos entrar na segunda parte, capítulo 7 e 8, que tratam as 4 mensagens explicativas de Zacarias. E a terceira parte, capítulos 9 a 14, tratam os 2 oráculos reveladores do profeta Zacarias. Agora, a visão anterior, a 6ª visão, tratou da eliminação dos pecadores da terra, né? E realmente as consequências por desobedecer, por transgredir a lei de Deus, né? A 7ª visão, que estamos tratando hoje, da mulher no Éfa, o 6º, vai dar continuidade ao tema, esse tema, né? E focaliza a eliminação de todo o sistema pecaminoso no meio de Israel, imediatamente antes da vinda do reino milenar, né? Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 38 fala: tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, né? Então, de novo, esse acontecimento, a eliminação do sistema pecaminoso e os pecadores no meio de Israel, isso vai acontecer por último, né?
a segunda ou terceira montanha daquele negócio do desafio da paisagem montanhosa, né? Estamos vendo uma montanha, né? Uma mão e não a outra, até a gente ver a nossa perspectiva. A gente pode ver que há outra logo atrás, né? Então, é isso que acontece nessas visões, esses profetas usam essa manobra para comunicar o cumprimento da promessa. Pode ser um cumprimento imediato, pode ser um cumprimento mais pela frente, na primeira vinda até do Senhor Jesus, e pode ter um cumprimento na segunda vinda de Jesus. Mas eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Zacarias, capítulo 5, e eu vou lendo o trecho que nós vamos estudar hoje. Versículos 5 a 11. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: isto é a maldade. E a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. E versículo 9, levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Bom, antes de mais nada, deixa eu orar por nosso estudo. Pai, eu peço que o Senhor realmente fale aos nossos corações nesta noite. Nós pedimos a Tua presença aqui neste lugar, onde eu estou, e nos lugares onde os meus ouvintes estão neste momento. E que o Senhor fale através do Teu Espírito, através da Tua Palavra, a cada coração, de alguma forma, nesta noite, e que cada um de nós possa aplicar pelo menos uma coisa à nossa vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, o mundo ainda não viu, talvez, mas eu tentarei ser essa pessoa totalmente comprometida com Deus. A primeira parte, eu divido o capítulo, ou esse trecho, aliás, essa visão em três partes. A primeira parte, versículos 5 e 6, trata a aparência do efa, ou cesto, né? Versículo 5, né? O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Então agora esse anjo de interpretação, né, que aparecia em outras visões, direciona a atenção do profeta Zacarias para isto que está saindo, né? E por isso o profeta continua, né? Eu perguntei: o que é isto? E ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. Zacarias pergunta o que
ele estava vendo lá na frente, né? Pela sua frente, o anjo responde que é um efa, que é um cesto, um barril, tambor, usado para medir quantidades. Um cesto seria provavelmente composto de palha, um tipo de material assim, né? Como a gente sabe, mas o barril, o tambor, pode ser de madeira, né? E um cesto foi a maior medida seca usada na cultura judaica, né? E representava mais ou menos, media até 17,6 litros de alguma coisa, né? No cesto. E como o rolo que voava na sexta visão era bem maior do normal, de um rolo normal, que era do tamanho do lugar santo, do tabernáculo, né? A gente falou semana passada, podemos entender que o efa, o cesto aqui, era maior do normal, porque para poder comportar, ou aliás, caber uma mulher dentro dele, né? Que a gente vai ver em versículo 7, né? Próximo versículo, mas antes, e acrescentou, o anjo de interpretação acrescentou, isto é a iniquidade em toda a terra. A frase a iniquidade literalmente seria traduzido óleo, o óleo, que também pode ser traduzido aspecto, né? Aliás, nesse contexto de versículo 7 em diante, o aspecto do povo de Israel era um aspecto pecaminoso, né? E por isso pode ser traduzido iniquidade, né? A frase pode ser traduzida o iniquidade, a iniquidade. Mas que tipo de iniquidade o efa, o cesto, representava? Segundo o Dr. F. Duane Lindsay, no Bible Knowledge Commentary, o uso desse cesto de medição para simbolizar a maldade corporativa da terra de Israel foi adequada à luz da perversidade comum de usar medidas e pesos falsos, né? Não é por acaso, né, que esse cesto foi, essa medida seca, né, foi usada para simbolizar a iniquidade. Em Amós 8, versículos 4 a 6, eu vou ler para vocês. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Então, isso era uma coisa comum e Deus condenava isso, né? E usou o profeta Amós nesse trecho, nessa passagem, para condenar esta prática, né? Mas esses pecados comerciais estavam bem comuns em Israel naquela época, né? Em Neemias 3, os judeus pobres precisavam até vender seus filhos como escravos aos judeus ricos para poderem comer devido à exploração desses ricos, né? Por exemplo, Neemias 5, versículos 7 a 8, e depois vou pular para o versículo 11, vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão,
nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês, Neemias está falando, né? E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los de volta outra vez? Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles, né? Então, Neemias estava falando, devolva tudo, cara. Vocês são exploradores do seu próprio povo, que vergonha, né? E além do mais, estavam roubando a Deus devido às prioridades financeiras erradas, esse pecado corporativo de Israel, né? Malaquias 3, 8 e 9. Será que alguém pode roubar Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nós dizemos, aliás, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Aliás, enquanto esses judeus israelitas, ou israelitas, né, de modo geral, exploravam seus compatriotas, eles também roubavam a Deus dos dízimos e ofertas. E isso era o problema de Israel. E Deus o chamou de iniquidade aqui, em versículo 6, né? Mas também, né, é um problema da grande maioria no mundo de hoje, por causa da atuação do sistema mundial pecaminoso, que a gente vai falar mais a respeito daqui a pouco, mas e esse sistema mundial pecaminoso desperta os desejos carnais dos homens, né? 1 Timóteo 6, 9, 8 a 10 diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, é muito complicado esta área da vida, né? Acho que todos nós, com certeza, não recusaremos mais dinheiro, mais condições, mas o problema é extrapolar, né? Ir bem além disso, né? Como meu primeiro pastor no Brasil sempre dizia, as carteiras de alguns irmãos ainda precisavam se converter, né? E apesar do dízimo ser da antiga aliança, o princípio é o mesmo para a igreja hoje em dia. É claro também que o princípio neotestamentário não se restringe ao dízimo em si, mas por isso 10% deveria ser o mínimo em vez do máximo que o cristão devolveria para Deus. E por isso Paulo escreve em 2 Coríntios 9, versículos 6 a 7, e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então, no princípio aqui cada um contribua segundo tiver proposto no coração, dando com alegria, não por obrigação, né?
E por isso, mesmo não tendo uma obrigação a dar 10% no Novo Testamento, eu sei que muitos colegas meus gostam de bater nessa tecla, usando o Antigo Testamento para respaldar isso, né? Mas a gente tem que entender que as coisas entre as alianças mudam em vários sentidos e um dos sentidos é justamente nesse sentido. Porém, eu vou citar o Dr. Bill Bright, que disse: é impensável, do ponto de vista da cruz, que alguém daria menos sob a graça que os judeus davam sob a lei, né? Então, eu vou repetir: é impensável, do ponto de vista da cruz, alguém daria menos sob a graça que os judeus davam sob a lei. Porque nós entendemos claramente o que custou a Jesus a nossa salvação, né? E a gente vai dar menos sob a graça do que os judeus davam sob a lei? Claro que não. Então, como está esta área da sua vida? Vamos aplicar este trecho agora, né? Você é alvo do amor de Deus porque dá com alegria? Ou sua carteira ainda precisa se converter? Não esqueça o princípio em 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Porém, líderes, esse evangelho, entre aspas, da prosperidade, né, colocam a ênfase na colheita com fartura e totalmente ignorando versículos 10 e 11, nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios 9, e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Em outras palavras, irmãos, a colheita prometida como resultado da semeadura generosa é para podermos ser generosos também, não para nosso próprio lucro, né? E não para sermos egoístas, né? Então, você quer ser rico? Seja generoso com o seu dinheiro. Isso é o princípio e é isso que os judeus não estavam fazendo nesse primeiro trecho e Deus estava chamando a atenção nesta visão. O mundo ainda não viu, talvez, mas eu tentarei ser essa pessoa totalmente comprometida com Deus. Agora, a segunda parte da nossa passagem, versículos 7 e 8, tratam a mulher no Efa, ou cesto, né? Versículo 7. Então, foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. Então, como eu já mencionei, o fato que esse Efa, o cesto, né, carregava uma mulher, deixa claro que era bem maior do que um Efa ou cesta, o cesto normal de 16 litros e meio, né? E semelhantemente ao rolo, o pergaminho que voava na sexta visão. O material usado para fabricar o Efa, o cesto, não está mencionado, mas como eu falei antes, provavelmente foi um tipo de palha, tipo de planta, né?
secada, né? Mas por causa do tampa do chumbo, com certeza essa cesta ou efa não foi feita desse material, provavelmente foi feita por ser também, lembra, um cesto pode ser, o efa pode ser também um barril, o tambor, né? Provavelmente foi feito de madeira, né? Que foi, hoje tambor, barril é feito de aço, de metal, de alguma forma, ou de plástico, né, forte, grossa, né, mas nessa época, com certeza, foi feito de madeira, né. E essa mulher, o que ela estava fazendo lá dentro do cesto? Versículo 8, o anjo explicou, isto é a maldade, e a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo, né? Então já estabelecemos que o cesto era uma medida seca, né? E versículo 6 deixa claro que estava sendo usada na visão para medir a iniquidade nacional de Israel, né? Mas aqui temos essa iniquidade representada pela mulher no cesto, e ela é chamada de maldade. Aliás, a iniquidade em toda a terra, na segunda parte de versículo 6, é descrita como maldade aqui, que é personificada como uma mulher, né? Tal personificação nos lembra de uma outra mulher, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17, versículos 3 a 5, dizem, o anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, também a gente percebe que a mulher, em versículo 8, não estava dormindo, por isso o anjo da interpretação precisava empurrá-la para dentro, para o fundo do cesto e tampar o cesto com a tampa de chumbo, né? Por isso está escrito, e a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Muitos as, is, atrapalhando aqui um pouco, mas segundo a manobra profética chamada de desafio da paisagem montanhosa, né, versículos 7 a 8 passam a descrever ao meu entender, uma segunda montanha que vai existir até lá nos últimos dias, e o fato que temos essa mulher mencionada de Babilônia, também a mulher mencionada em Apocalipse 17, que é a passagem que eu acabei de ler, né? Só deixa eu voltar lá rapidinho. 17 versículos 3 a 5, né? A gente vai ver daqui a pouco porque essa segunda montanha trata nos últimos dias, né? A segunda montanha, a primeira montanha era a iniquidade na terra de Israel daquela época, a segunda é a iniquidade em toda a terra que será removida, né? E essa segunda montanha vai abordar isso. Mas por quê? Por causa da semelhança entre a necessidade de tampar a maldade por um tempo e deter o que a gente entende ser o anticristo
de 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 7. Fique à vontade se você quiser pausar o vídeo e abrir esta passagem, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 7, que diz: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Estamos falando no anticristo aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém? Não, não é uma pergunta, desculpa. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Isso nos lembra muito desse tampar com tampa de chumbo, né? Esse cesto de maldade, esse cesto de iniquidade de toda a terra, né? E apesar da detenção do anticristo até o final dos tempos, a segunda montanha da retirada da maldade de Israel vai participar na revelação dele. E na última passagem dessa sétima visão, né, versículos 9 e 11, veremos o que vai acontecer com a mulher no Efa, no cesto. Mas antes, tapar o cesto da iniquidade e maldade neste mundo é somente algo que Deus pode fazer, e é exatamente isso que ele faz através de um avivamento. Primeiro na igreja, depois no mundo, né? E graças a Deus pelo relato desse pastor sul-africano sobre o avivamento entre os Zulus, que começou nos anos 60 do século passado e estão tendo repercussões até hoje. Acreditam ou não, mas esse avivamento está ainda acontecendo na África do Sul, entre os Zulus. Então, eu quero continuar lendo. O que aconteceu logo após aquela experiência no local das reuniões? O Espírito de Deus veio sobre aquele lugar, sobre toda aquela área, e trouxe o povo para nós. A primeira pessoa a vir ao local das reuniões e à minha casa foi uma feiticeira que vivia a 7 quilômetros de distância e que tinha uma escola para a formação de feiticeiros. Quando Deus derrama seu Espírito, ele começa a trabalhar com as próprias fortalezas do mal. As montanhas derretam-se, o fogo inflama-se, como em madeira seca, como quando faz a água ferver. Quando eu perguntei à feiticeira o que ela queria, ela disse: eu quero Jesus. Pode ele salvar-me? Estou presa com correntes do inferno. Pode ele quebrar essas correntes? Eu não podia acreditar no que estava vendo e ouvindo. Respondi-lhe que há anos que vinha tentando converter uma feiticeira, mas sem resultado. Elas me diziam que ser feiticeira era um dom que Deus lhes dera. Essas feiticeiras são mais impenetráveis ao Evangelho do que qualquer outra coisa. E agora, de repente, vindo do nada, chegava uma delas, aborrecida e cansada daquele estilo de vida, dizendo que estava presa com correntes do inferno. Perguntei-lhe: quem falou com você? Ninguém. Quem pregou para você? Ninguém, foi a resposta. Quem lhe convidou para vir aqui? Ninguém. Eu não estava entendendo nada. De onde ela estava vindo? O que estava acontecendo? Ela disse-me: por
por que você está fazendo todas essas perguntas? Está me fazendo perder tempo. Se Jesus não me salvar agora, morrerei hoje e irei para o inferno. Nunca eu vira algo assim, mas afinal, perguntei, você está preparada para abrir seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar? E ela respondeu, estou preparada para qualquer coisa. Você está preparada para confessar seus pecados? Perguntei ainda. Estou, ela disse. E então os confessou e prosseguiu. Ore por mim para que Jesus me liberte destes espíritos malignos. Chamei alguns crentes e fomos para um quarto com a feiticeira. E agora, como eu poderia orar por uma feiticeira? Reuni 5 ou 6 obreiros e sentamos em círculo com aquela mulher no centro. Era uma mulher analfabeta que vinha das brenhas, daquela região e que nunca havia contatado com europeus ou pessoas do idioma inglês. Sentamos na cadeira e começamos cantando um hino sobre a ressurreição. Ele ressuscitou poderoso vencedor, venceu o pecado e a morte, o diabo e seus anjos derrotou. Não precisamos temer, com o seu próprio sangue ele o preço pagou. Subitamente, enquanto repetíamos este hino, aquela mulher saltou da cadeira e caiu sobre os seus joelhos e mãos e começou a andar como um animal feroz, como um tigre que está pronto a saltar sobre o pescoço de sua vítima. Sem mais demora, repreendemos aquelas forças malignas em nome que está acima de todo nome, e a resposta foi: nós somos 300 guerreiros poderosos, homens de guerra, e ficaremos aqui. Esta é a nossa habitação, nossa casa. Não sairemos desta pessoa. Não era a mulher quem falava, mas outras forças falavam. Oramos sem cessar. Ó Deus, opera, liberte essa mulher. Os primeiros 100 espíritos saíram da mulher, com grande ruído. Então os outros 100 e, afinal, os últimos. Vocês sabem como é enrugado o rosto de uma velha feiticeira, mas em instantes a expressão da face daquela mulher mudou. E ela parecia mais uma santa que tinha vivido na presença do Senhor e Mestre por muitos anos. E com glória do céu brilhando no seu rosto e nos seus olhos, ela exclamou: que maravilha! Jesus me libertou, Jesus quebrou aquelas correntes do inferno. E que maravilha mesmo, né? Não sei de você, mas eu quero ser motivo da iniquidade e maldade deste mundo e continuar sendo trancada num cesto. Você pode se sentir sozinho neste desejo, mas se buscarmos a Deus de todo o coração, na sua palavra e oração, meu irmão, abrindo mão de situações tentadoras, Jesus voltará a ocupar seu devido lugar como primeiro amor, aliás, em nossas vidas. Então, em vez de contribuir para a maldade deste mundo por sermos mornos, estaremos mexendo com o ambiente ao nosso redor, andando na presença de Deus, né? E como aquela feiticeira possuída por 300 demônios queria tanto ser liberta, perdoada, salva por Jesus, vamos ignorar a maldade promovida pelo sistema mundial pecaminoso ao nosso redor? Vamos fingir que não exista? Vamos só ficar olhando para o nosso próprio umbigo em nossa vida cristã, ou vamos crer na palavra e deixar o Espírito Santo fluir através de nós, assim, tampando o cesto em nossa vida, em nossa casa, na vizinhança, no trabalho,
na faculdade, no bairro, na cidade, no mundo. Vamos nessa, irmão. Vamos nessa. O mundo ainda não viu, talvez, mas eu tentarei ser essa pessoa. E você? Os maus, continuando, né, no nosso texto, né, os maus não somente precisam ser punidos, como a sexta visão deixou claro, mas a maldade por si só precisa ser tirada de toda a terra de Israel, sem falar na terra ao nosso redor, até chegar a hora da sua revelação lá na frente. Então, terceira parte, última parte da nossa passagem, versículos 9 a 11, a retirada do efa, ou do cesto. Né? Versículo 9, levantei os olhos e vi, Zacarias escrevendo, Zacarias falando, né? E eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. De repente, como parte da sétima visão, Zacarias vê duas mulheres sem nome, com asas como de cegonha, né? E a comparação das asas das mulheres, as de cegonha, pode significar ou uma mera observação da parte do profeta, ou uma referência à imundícia dessa operação. E por quê? Por que imundícia da operação? Porque a cegonha é considerada imunda pelos judeus. Em Levítico 11, versículos 13 e 19, fala que das aves, estas vocês abominarão, não se comerão, serão abominação. A águia, o urubu e a águia marinha, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a popa e o morcego. Então a cegonha era uma ave abominável, uma ave imunda, né? Por isso, né? E John MacArthur observa o seguinte: uma vez que as cegonhas são aves imundas, a imagem provavelmente descreve agentes do mal, forças demoníacas, essas mulheres, aliás, né? Seriam com esse tipo de asa, né? Que protegem o secularismo maligno, né? E organizam o sistema perverso em sua forma final, que a gente vai ver lá em Apocalipse, né? Então, juntas, essas mulheres com asas pegam o efa, o cesto, com uma tampa de chumbo, né? Pesado, né? E saem voando entre a terra e o céu, né? Então, versículo 10, então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o cesto? Então agora Zacarias pergunta para o anjo de interpretação sobre o destino do cesto, né? E ele respondeu, versículo 11, para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então, a frase para a terra de Sinar significa, Sinar era Babilônia, né? O antigo nome para Babilônia antes de receber esse nome Babilônia, né? Gênesis 10:10 fala, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Né? Então, é possível que esse nome antigo foi utilizado justamente para lembrar a Torre de Babel como símbolo da oposição a Deus, né? Que alguns estudiosos acreditam que a Torre de Babel talvez foi inspirada pelo templo construído para honrar o Merodach, o deus oficial da cidade de Babilônia, que naquela época não existia, né, mas o deus daquele povo, daquela região,
cultuavam este falso Deus, né? E continuando em Gênesis 11, versículos 2 a 4, fala que os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, né? Que agora é chamada Babilônia, né? E habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, enquanto Deus tinha mandado o povo se multiplicar, né, e se espalhar, né, de tomar, cuidar da terra, toda a terra, eles queriam desobedecer essa ordem e ficar lá num lugar só, né, com essa torre, né. Sinar se tornou Babilônia, que inicialmente foi uma cidade cujo rei Hammurabi adicionou outras regiões assim, criando o primeiro império da Babilônia de 1792 a 1750 a.C., né? É um império que durou alguma coisa em torno de 42 anos, né? E depois da morte desse rei, Babilônia voltou a ser um mero reino pequeno por alguns séculos, até o surgimento de uma linha de reis que estabeleceram no império da Neo-Babilônia, a nova Babilônia, das 626 a 539 a.C., e que tornou o império mais poderoso do mundo daquela época, né? Porém, o império de Neo-Babilônia durou menos de um século, quando o rei persa Ciro o Grande a conquistou, né, em 539, 38 por aí, e a cidade de Babilônia foi conquistado, mas antes desta conquista, a cidade foi literalmente um espetáculo, né? Esta cidade é só para a gente, de repente, poder visualizar onde ficaria hoje. Fica no país do Iraque, né? Mas ficaria no país do Iraque, mas não existe mais, pelo menos como cidade, né? E era uma cidade grande, mais ou menos 518 quilômetros quadrados, mais de 2 vezes o tamanho de São Paulo, né? E essa cidade tinha 3 anéis de muros, cada um com 12 metros de altura, né? Então era um muro de 12 metros, outro muro e outro muro. E a espessura de cada muro era tanto que podiam realizar corridas de carruagens em cima de cada um desses muros. Então era uma coisa impressionante. Mas tudo isso para dizer que mesmo assim Babilônia foi conquistada e hoje há somente ruínas dessa cidade para os arqueólogos mexerem lá, né? Aparentemente, a cidade será reconstruída se entendermos um cumprimento literal da sétima visão, sem falar em Apocalipse 17 e 18, né, os capítulos 17 e 18, né? Porque a frase que a gente tem aqui nesse versículo, edificarão um templo para aquela mulher, onde isso foi lá nesta Sinar, né, nesta Babilônia, né? E essa frase, edificará um templo para aquela mulher, literalmente seria traduzida, edificará numa casa, mas o contexto realmente pede essa tradução de templo em vez de casa, porque a mulher,
a iniquidade, maldade, né, será posta ali em seu próprio lugar, né, como se fosse ídolo, né, vai ser um ídolo, né, de alguma forma. E onde esta mulher será posta? Em Babilônia, Sinar, Babilônia. Não existe nesse momento, né, mas naquela época da visão, profecia, né? Mais ou menos 520 a.C., Babilônia não era mais a mesma coisa. Os persas conquistaram a cidade e o império 19 anos antes, né? Então não era a mesma coisa. Mas por isso, levando em conta o desafio da paisagem montanhosa, de novo, eu creio que Deus estava mostrando uma segunda ou até terceira montanha, a Babilônia, nos últimos dias, né? E já que, segundo a sétima visão, nesta visão agora, né, que estamos vendo, o sistema mundial pecaminoso terá seu quartel-general em Babilônia. Então, por causa disso, faz sentido que o juízo de Deus sobre ela será enorme. E Apocalipse 18, versículos 9 e 10, agora eu estou indo além da visão agora, mas Apocalipse 18, 9 e 10 falam: os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela quando viram a fumaça do seu incêndio e, conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Né? Ou, como alguns estudiosos pensam, Babilônia pode representar uma cidade poderosa e influenciadora no mundo, naquela época, no futuro, né, como Nova York. Não sei, mas eu prefiro entender Sinar, ou Babilônia, ao pé da letra, que ela será reconstruída e que será a sede do sistema mundial pecaminoso. Né? Agora, a sétima visão mostra Deus permitindo que as duas mulheres com asas estabeleçam o sistema mundial pecaminoso lá na Babilônia, que o Senhor Jesus vai destruir quando ele voltar. E, de novo, além da visão, da sétima visão, mas estamos lidando com profecias, né? Já lemos em Apocalipse 18, versículos 9 e 10, a respeito da destruição da cidade de Babilônia, né? Agora vamos ler a respeito da vitória final sobre o sistema mundial pecaminoso, a iniquidade e maldade da sétima visão, que a visão também não mostra, mas vai ser assim no final, né? Apocalipse 19, versículos 11 a 16. Fique à vontade, pode parar o vídeo e buscar na Bíblia, mas eu vou lendo. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido como um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, né? E tal vitória, meus irmãos, vai resultar no estabelecimento do reino milenar de Cristo, em Apocalipse 20, que vem logo depois, porque todos os seus inimigos serão vencidos e o sistema mundial pecaminoso abolido para poder
Cristo poder reinar, né? Sem essas coisas por perto. E a retirada da iniquidade e maldade de Israel na sétima visão será cumprida, ao meu entender, quando os 144 mil filhos de Israel forem selados em Apocalipse 7, versículos 3 a 4. Mas eu não vou gastar tempo lendo essa passagem, mas Apocalipse 7, 3 a 4. Os 144 mil israelitas, filhos de Israel, serão selados, né? Serão convertidos e selados. E esses realmente vão cumprir, isso vai cumprir a retirada dessa maldade e iniquidade de Israel. E uma vez que esses judeus convertidos serão selados por Deus, os juízos divinos da terra, os selos, trombetas, flagelos, sem falar na grande tribulação, serão desencadeados antes da vitória final do Messias, né? Então, por isso, a sétima visão é importante, por continuar mostrando para os judeus que voltaram para a terra prometida o futuro que Deus tem para Israel. E tal futuro deveria motivar os judeus daquela época a fazer a etapa deles desse futuro glorioso, a reconstrução do templo naquela época mesmo, né? Então, enquanto Deus permite esse sistema mundial pecaminoso, enquanto ele permite a existência desse sistema mundial pecaminoso, ele vai tentar de tudo para minar os valores judeus cristãos, né? Deixa eu ler uma coisa. Site financiado por George Soros diz que a crise do coronavírus mostra que é hora de abolir a família. Um artigo do site de notícias Open Democracy, que é financiado pelo bilionário George Soros, chamou a atenção ao levantar um questionamento sobre o atual cenário familiar. Isso porque a pandemia alterou a rotina das pessoas que passaram a realizar suas atividades como trabalho, estudo e até mesmo de entretenimento em um só lugar. Na avaliação de Sophie Lewis, o confinamento pode esconder ou aumentar problemas na família. Intitulado de A Crise do Coronavírus Mostra que é hora de abolir a família, o artigo de Lewis aponta que os lares podem representar um ambiente inseguro para algumas pessoas. Na avaliação da autora, casos de violência estão aumentando. Uma quarentena é, na verdade, o sonho de um agressor, uma situação que entrega poder quase infinito àqueles com vantagem sobre a casa. Consequentemente, logo no início da epidemia da China, as ONGs dos direitos das mulheres publicaram guias para sobreviver ao abuso doméstico específico ao coronavírus, disse. A autora também cita uma opinião de Madeleine Lane McKinley que diz: as famílias são as panelas de pressão do capitalismo. Essa crise verá um aumento nas tarefas domésticas, limpeza, culinária, cuidados, mas também abuso infantil, abuso sexual, estupro por parceiro íntimo, tortura psicológica e muito mais. Para a autora, a pandemia pode ser um bom momento para praticar a abolição da família, teoria já defendida por ela em outros trabalhos. A opinião de Sophie, no entanto, é questionada por pessoas que consideram a importância da base familiar. O Remix News citou em publicação uma pesquisa de Gallup que revela que quase 9 em cada 10 crianças, 89%, relatam sentir felicidade e empoderamento ficando em casa com a família durante o isolamento social causado pela pandemia. Então, é bom
diante desses ataques nos valores judeu-cristãos, na cosmovisão bíblica, é bom saber o final da história, né? Então, para aplicar esse trecho, só queria direcionar, ou dizer, de um lado, não precisamos nos preocupar com as ameaças do sistema mundial pecaminoso à Igreja de Jesus Cristo. Somos a noiva de Cristo e nosso noivo é soberano, onisciente e onipotente, né? Então, porém, ao mesmo tempo que Deus está no controle de tudo, temos responsabilidades neste mundo como cristãos. E uma das nossas responsabilidades é para batalhar pela verdade. 2 Coríntios 13:8 fala, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A verdade por si só é digna de ser defendida diante dos ataques malignos contra ela, né? Claro, por pessoas totalmente depravadas, né? Por isso, é tão importante conhecer e aplicar uma cosmovisão bíblica a tudo na vida. Só assim reconheceremos a falsidade, a mentira, quando surgiram pela frente. E vão surgir, com certeza, sem sombra de dúvidas, né? E é exatamente isso que estamos estudando nos grupos de discipulado toda quinta-feira, às 19h30. Quinta-feira passada tratamos a ideologia do gênero. A quinta retrasada o assunto era pornografia. Então seja bem-vindo, né, para participar do nosso grupo de discipulado da Igreja Cristã da Aliança em São Lourenço, né? O mundo ainda não viu, talvez, mas eu tentarei ser essa pessoa totalmente comprometida com Deus. Para terminar, eu só queria terminar com minha leitura neste trecho do livro Avivamento na África do Sul. E depois, lembra da feiticeira, a conversão dela? E depois dela veio outra feiticeira e outra e mais outra. Vieram as feiticeiras e depois os endemoniados, um após o outro. Por 2 ou 3 meses não tivemos descanso algum, ocupados em libertá-los dia e noite. Em certos dias não havia tempo para comer, para trocar de roupa ou dormir. O Espírito de Deus estava literalmente entrando nas casas e trazendo as pessoas, a começar com as feiticeiras, curandeiros e endemoniados. Perguntamos a cada uma dessas pessoas quem lhes havia trazido ali, e a resposta era invariavelmente a mesma. Não sabemos explicar, mas deve ser Deus. Um poder dentro de nós tem nos forçado a vir aqui. Não podemos dormir mais, não temos mais descanso. As paredes de Jericó, caíram e eles vieram. Os possuídos de espíritos imundos se aproximaram e mencionavam os nomes daquelas entidades uma por uma. Em muitas ocasiões nos contamos quantos eram. E assim, em grandes números, os Zulus pagãos vieram. A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, ao sairmos pela porta da frente da casa, encontrávamos 100, 200 pecadores endurecidos, chorando como crianças. Que houve? Perguntávamos. E a resposta era, somos pecadores. Eles estavam convencidos do pecado e da justiça de Deus e da injustiça deles. Fora como se o dia do juízo já houvesse chegado. Lembro-me de um certo pagão Zulu de Singa, um homem adulto, chorando num quarto como se alguém o estivesse surrando com um chicote. Entrei no quarto para ver por que ele estava chorando daquela forma. O que foi? Perguntei. Ele disse, entre mim e o inferno está apenas 1 centímetro. Digo-lhe a verdade, 1 centímetro. Tentávamos confortar as pessoas que caíam sob convicção de pecado, dizendo que o Senhor Jesus lavaria todos os seus pecados, mas elas respondiam que nós não sabíamos quão profundos seus pecados haviam sido.
aquela convicção de pecado era tão profunda que alguns não podiam crer que Cristo pudesse perdoá-los. Orações feitas por nós de maneira alguma serviam e nunca eram suficientes. Cada um deles desejava enumerar pessoalmente seus pecados um por um, chamando de pecado tudo aquilo que era pecado mesmo. Logo que a luz irrompia, eles obtinham a certeza de que Jesus os havia perdoado. Seus rostos brilhavam como rostos de anjos, e os que tinham vindo chorando regressavam regozijando-se, né? Suas vidas começaram a mudar. As mulheres voltavam para casa e os maridos observavam: o que aconteceu? Você parece uma pessoa diferente. Você era mandona, que usava as calças compridas dentro de casa. Tinha sempre a última palavra a dizer, controlava tudo e agora estão submissas. Certo homem que governava sua casa com uma vara, o qual mais parecia um animal selvagem do que um ser humano, ao regressar à sua esposa, não pôde acreditar na mudança que via. O que aconteceu? Foi sua pergunta. Por onde você andou? Ela havia se tornado tão bondosa, mesmo quando ele estava embriagado. Ela preparava-lhe a cama e trazia-lhe água quente para lavar-lhe os pés. O que aconteceu com você? Ele indagou. Antes, quando eu estava aborrecido ou irritado, você pagava na mesma moeda, mas agora você está sem dizer uma palavra. Sinto-me como um rei. E então perguntou, você se tornou crente? Você esteve com aqueles crentes de Mapumulo? Você aceitou o Deus do homem branco? Se o Deus do homem branco pôde domar você, o que eu não pude fazer com a vara, então deve ter algum valor. Depois disso, ele veio a Mapumulo e foi salvo também. E para terminar, jovens eram salvos. Os pais perguntavam-lhes, o que aconteceu com vocês? Vocês sempre estavam brigando. Quando mandávamos vocês para a cama, vocês murmuravam e reclamavam. Quando mandávamos fazer algumas tarefas caseiras, vocês não queriam obedecer e agora estão até lavando louça sem pedirmos. O que aconteceu? Vocês são crentes agora? E então os pais vinham às reuniões, ouviram o evangelho e também eram salvos. Deus ateou esse fogo que correu pelas vales e montanhas de tal forma que em certas ocasiões milhares encontravam a salvação em uma semana e chegamos a ter a experiência de milhares serem salvos em um único dia. Aqui, entre os Zulus e entre os Xoxas, outra tribo na África do Sul, não há limites para o que o poder de Deus pode fazer. As Escrituras relatam em João 7,37 que em certa ocasião Jesus colocou-se de pé e clamou, quem crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E quando Deus vem visitar seu povo, as montanhas se derretem, o fogo queima. Ó Deus, conceda que cada um dos que se chamam crentes venham a ser crentes verdadeiros, tal como dizem as Escrituras. O mundo ainda não viu, meu irmão, talvez, mas eu tentarei ser essa pessoa totalmente comprometida com Deus e você. Oremos. Pai, abençoe cada um aqui, escutando, assistindo, e que nós possamos ser pessoas diferentes, pessoas que façam uma diferença, Pai, em nosso mundo. Então, abençoe a leitura e a explicação, a exposição da Tua Palavra em cada vida. Esse é meu pedido, e que nós possamos aplicar isso urgentemente em nossas vidas ao longo dessa semana. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Em nome de Jesus.
Amém. O mundo ainda não viu, talvez, mas eu tentarei ser essa pessoa totalmente comprometida com Deus. E você? Boa noite.